Capítulo 167, 37. Comparativos e superlativos em inglês, superlativos de igualdade. O inglês, assim como qualquer outro idioma, tem suas peculiaridades e regras gramaticais que precisam ser dominadas para uma comunicação eficaz. Uma dessas regras envolve o uso de comparativos e superlativos. Neste texto, vamos nos concentrar no uso de superlativos de igualdade em inglês. Superlativos são usados para fazer comparações entre entidades para mostrar qual tem o maior ou menor grau de alguma coisa. No inglês, existem três tipos de superlativos: superlativos de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Vamos nos concentrar em superlativos de igualdade neste texto. Superlativos de igualdade são usados para mostrar que duas ou mais coisas têm o mesmo grau de alguma qualidade. Eles são formados usando a estrutura as. As. Por exemplo, para dizer que duas pessoas têm a mesma altura, você diria person A is as tall as person B. Aqui estão algumas regras a seguir ao usar superlativos de igualdade. 1. A estrutura as. As é sempre usada. O adjetivo ou advérbio é colocado entre as duas palavras as. 2. Se o adjetivo ou advérbio tem uma sílaba, não há mudança na palavra. Por exemplo, she is as fast as him. 3. Se o adjetivo ou advérbio tem duas ou mais sílabas, mas termina em y, o y é substituído por ele. Por exemplo, she is as happy as him. 4. Se o adjetivo ou advérbio tem duas ou mais sílabas e não termina em y, a palavra não é alterada. Por exemplo, she is as beautiful as heráldica. 5. Se o adjetivo ou advérbio for irregular, a forma irregular é usada. Por exemplo, she is as good as him. 6. Para fazer uma comparação negativa, a estrutura nota as. As é usada. Por exemplo, she is not as tall as him. É importante notar que, embora a estrutura as seja mais comum para superlativos de igualdade, existem outras estruturas que podem ser usadas, dependendo do contexto. Por exemplo, a estrutura the same. As pode ser usada para mostrar igualdade. Por exemplo, she has the same height as him. Além disso, a estrutura as much. As pode ser usada para comparar quantidades. Por exemplo, she has as much money as him. Em resumo, superlativos de igualdade são uma ferramenta útil para fazer comparações entre coisas que têm o mesmo grau de alguma qualidade. Eles são formados usando a estrutura as. As, com o adjetivo ou advérbio colocado entre as duas palavras as. Existem algumas regras a seguir ao usar superlativos de igualdade, mas, uma vez dominadas, elas podem ser usadas para melhorar sua comunicação em inglês. Como qualquer outra regra gramatical, a melhor maneira de se familiarizar com superlativos de igualdade é praticar. Tente fazer suas próprias frases usando superlativos de igualdade e, em pouco tempo, você se sentirá confortável usando-os em suas conversas diárias em inglês. Espero que este guia tenha sido útil e tenha fornecido uma visão clara de como usar superlativos de igualdade em inglês. Lembre-se, a chave para aprender qualquer idioma é a prática constante e a exposição ao idioma. Portanto, continue praticando e você verá melhorias significativas em suas habilidades em inglês.